região. O povo de Israel já estava entregue na mão dos amalequitas, dos medianitas, e Deus está olhando para baixo, procurando alguém que tinha disposição para fazer a obra dele. E de repente um homem chama a atenção de Deus com o ato que ele faz. Irmão, tem coisa que a gente faz que o Senhor vira o rosto. Ele prefere nem olhar. Mas tem coisa que você faz que você chama a atenção de Deus. E a Bíblia diz que desce o anjo do Senhor e fala: é isso mesmo que Deus quer. Vai nessa tua força, varão valoroso. Um camarada sozinho, sem exército, porque até então não tinha exército nenhum. Ele chamou a atenção de Deus. Irmãos, às vezes você fala: Senhor, eu estou sozinho, eu não compreendo o que eu estou passando. Será que o Senhor tem ouvido a minha oração? Tem uma hora que a gente pensa até que Deus nem ouve a oração, mas Ele está ouvindo, está preparando o que você está pedindo, e no tempo certo, isso vai descer na tua vida. Quem acredita, glorifica o nome de Jesus. E sabe por que o templo de Jerusalém tinha uma porta de bronze? Porque quando o sol batia na porta, refletia aquela glória longe. E as pessoas que iam a primeira vez em Israel não sabiam onde ficava o templo do Senhor. Eles ficavam olhando assim, ó. Eu sei que ela tem um brilho. Eu sei que ela tem um brilho. E quando eles olhavam aquele brilho lá longe, aquilo ali dava a direção do templo de Deus. E quando Jesus uma vez falou assim: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim entrará, terá liberdade de sair e entrar, e aquele que entrar achará pastagem, descanso. Aquela porta significava Jesus. Só que o povo judeu, ó, estava cego, não entendia o significado. Quando o sol batia na porta, o resplendor ia longe, e as pessoas se guiavam por aquela porta. É o Espírito Santo de Deus que guia você para a presença de Deus. É Ele que foi descido aqui na terra para encher o teu coração e te dar a direção para onde você deve caminhar. E o Espírito Santo de Deus manda dizer para você, como foi falado aqui no hino: chegou a hora da tua vitória. Quando Deus manda liberar essa palavra, é porque Ele está fazendo alguma coisa na tua vida. Você pode pensar que Deus não está ouvindo, você pode pensar que Deus não está notando você, mas hoje, nesta noite, Ele está mandando te dizer: eu sei as tuas aflições, eu vou tirar você do cativeiro, e hoje é a noite da tua vitória. Glorifica o nome de Jesus aí, glorifica o nome dele, Ele está falando com você nessa noite. O povo que via para Israel olhava para a luz daquela porta e achava o templo de Jerusalém. E é o seguinte: tinha uma outra porta chamada Porta das Ovelhas. Tinha uma porta chamada Porta das Ovelhas que ficava à direita da porta chamada Formosa. Ela era uma portinha do tamanho desse púlpito aqui, ó. Ela era pequenininha. Entrava a ovelha por ali, ela entrava no tanque de Betesda e saía do outro lado, lavada para ser sacrificada. Um belo dia, todo mundo entrando pela porta chamada Formosa, e eu vou dizer para você por que todo mundo queria entrar por ela. Jesus, ele foi entrando junto com a multidão, mas de repente ele parou assim e deu a volta. Todo mundo entrando pela porta chamada Formosa, ele entrou por uma porta que tinha que se agachar para entrar por ela. E a Bíblia diz que tinha um camarada ali há 38 anos tentando ser curado e não conseguia de maneira alguma. Jesus deu a volta e foi pela porta das ovelhas e falou assim: olha, você quer ser curado? Ele falou: ah, Senhor, eu quero, mas quando o anjo desce aqui, movimenta as águas, eu quando for descer, já tem uma pessoa que entra na minha frente. Quase que Jesus fala para ele: mas eu não estou te perguntando isso, eu estou perguntando se você quer ser curado agora, nesse momento. Não precisa de água, porque aquele que cura está aqui na tua frente, aquele que dá vitória está aqui na tua frente. Você quer ou não quer? E ele falou: quero. E a Bíblia diz que ele levantou, foi curado de uma maldição de 38 anos. Irmão, chega a hora da vitória, chega uma hora que você não peleja mais, chega uma hora que quando aquele lá de cima bate o martelo, a vitória desce na tua mão.
chamada Formosa, tinha um camarada ali que tem tradução de Bíblia que diz que um homem era levado. Quando a Bíblia diz homem, é porque tinha mais de 30 anos de idade. O povo de Israel só considerava uma pessoa homem, um rapaz homem, a partir dos 30 anos. Você pode ver que o ministério de José lá no Egito, ele passou a ser governador do Egito com 30 anos de idade. Davi foi ungido rei de Israel com mais ou menos 17, 16, mas ele só assumiu o trono quando ele tinha 30 anos de idade. A Bíblia diz que Jesus começou o seu ministério a partir dos 30 anos de idade. Os 30 anos eram um parâmetro de Deus na vida do homem. E a Bíblia diz que um homem era levado, era sinal que tinha mais de 30 anos de idade. Igreja, você sabia? Uma vez eu estava comentando com o presbítero Wagner, que na lei de Moisés era proibido alguém que tinha algum tipo de deficiência entrar no templo. Aquele homem nunca tinha entrado, ele só ficava na porta. Pela lei de Moisés, acho que está em Levítico 22, se eu não me engano, todo animal que tinha defeito, fosse cego, fosse aleijado, tivesse algum tipo de doença, não passava daquela porta para dentro. Agora você vê a aflição daquele homem, é a aflição de muito crente. Poxa, eu vejo todo mundo se dá bem e eu não me dou. Todo mundo recebe vitória e eu não recebo. Está todo mundo ganhando isso assim e eu não ganho. Era a aflição daquele homem. Todo mundo entra no templo e eu não tenho o direito de entrar. Ele nunca tinha passado daquela porta para dentro. Mas ele não sabia que o dia dele estava chegando. O dia dele estava chegando. De repente aquele homem tinha botado os joelhos no chão e falado assim: Senhor, eu quero participar da festividade, mas é do lado de dentro, porque até hoje eu só fiquei do lado de fora, até hoje eu não ganhei nada. A pessoa, quando era aleijada, era marginalizada em Israel. O sacerdote nem chegava perto, porque eles achavam que quando uma pessoa nascia aleijada, porque era pecador, não tinha direito a nada. Em João capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus dá a vista a um cego. E o discípulo de Jesus falou assim: Senhor, quem foi que pecou? Esse aí ou os pais dele para que ele nascesse cego? Jesus falou: rapaz, ninguém pecou. Não tem nada de pecado aqui. Isso acontece para que o nome de Deus seja glorificado. Irmãos, às vezes nós temos uma deficiência na vida. A gente olha para uma pessoa, não é aleijada, é até tem uma certa aparência, é perfeito, mas você não está olhando por dentro. É por dentro que Deus olha. Uma vez Deus falou para Samuel: Samuel, eu não olho como o homem olha, eu olho o coração. São as atitudes que chamam a minha atenção. Irmão, qual tem sido a tua atitude diante de Deus? Será que fora da igreja você tem sido aquele santo que você é aqui dentro? Será que eu tenho sido? O Senhor manda te perguntar nessa noite. Uma vez Jeremias falou: ai daquele que fizer a obra de Deus relaxadamente, vai ser cobrado naquele grande dia. Como você está diante de Deus? Será que você está fazendo birra com Deus para Deus te dar uma vitória? Não adianta, porque Ele está acima daquilo que você pode ver. A Bíblia diz que você está abaixo do pé dele. Não adianta fazer birra, não, irmão. Ou você obedece, ou não adianta fazer sacrifício. Foi falado isso na escola dominical hoje de manhã. O camarada estava ali na porta, nunca tinha entrado no templo, era frustrado na vida. E tem muito crente, irmão, que fica frustrado quando não recebe uma vitória. Começa a murchar. Mas Deus é um Deus que surpreende, sabia? Aleluia! Deus é um Deus que quanto maior é a luta, maior é a vitória. Aleluia! Deus é um Deus que peleja na tua frente, só que você não vê. Esse era o mal das outras nações. Eles faziam deuses que eles podiam tocar, sabe? Eles queriam tocar, eles queriam ver uma imagem. E Deus falou para o povo de Israel: olha, é só acreditar em mim, não precisa fazer minha imagem não. Aleluia, isso é verdade. Irmão, não precisa ver, Ele está agindo na tua vida. Não precisa observar. Uma vez Jó estava passando toda aquela situação, e ele falou assim: Senhor, eu quero ter uma audiência contigo, porque eu sei que eu não estou fazendo nada de ruim, eu não estou fazendo nada. E Jó tentou entender o que estava passando, e Jó pelejou ali com Deus, querendo
vai ter uma audiência comigo. Toma teu banho, cinge teus lombos. A Bíblia fala que Deus mandou ele se aprontar para ter uma audiência com Deus. Aí Deus falou assim: vem cá, quem tu está pensando que tu é? Não é para você entender o que está passando, é para passar pronto e acabou. Me responde uma coisa: aonde que você estava quando eu estava fazendo o mundo? Eu não sei. Aonde que você estava quando todas as estrelas louvavam juntas? Satanás ainda não tinha caído, todo mundo estava junto. Quando elas louvavam, você estava onde? Eu não sei. Não é para entender. Passa o que Deus está passando junto com você lá na frente da vitória. Não tenta entender o que Deus está fazendo na tua vida, porque a tua mente é pequena e as ações de Deus são muito grandes. Aquele homem não entendia que ia ficar famoso, mesmo que não diz o nome dele aqui, mas ele ficou famoso. Até hoje a gente conta sobre a vida dele. A Bíblia diz que a hora nona, às 3 horas da tarde, era uma oração que o judeu fazia no templo. Era uma às 6 horas da manhã, era uma às 3 horas da tarde, era uma às 6 horas da noite. Por isso que teve um personagem bíblico, que eu vou deixar vocês dizer o nome dele, que orava 3 vezes por dia. Quem é? Daniel orava 3 vezes por dia, porque antes dele ir de Judá para Babilônia, era o costume do templo. Oração às 6 horas da manhã, às 3 horas da tarde, às 6 horas da noite. E às 3 horas da tarde, eles faziam um sacrifício no templo junto com uma oração. É por isso que era muito importante estar no templo às 3 horas da tarde. Mas a Bíblia não fala isso. Agora vem a conjectura. Eu posso fazer isso, eu não posso usar de heresia aqui. Vamos supor que eu aprendi que eles chegavam 1 hora antes, meia hora antes, para preparar o lugar, porque era muita gente. O templo de Jerusalém, o pátio, não era tão grande assim. E todo mundo corria para o templo, era muito importante. E eles tinham que chegar meia hora antes, 1 hora antes, para preparar o lugar. Pedro e João estavam atrasados. E eles estavam correndo para entrar no templo. Vai ver que os outros apóstolos já estavam lá esperando. A Bíblia diz que os 2 estavam entrando, não fala dos outros. Naturalmente, os outros já estavam lá. Mas olha só o que eu aprendo aqui. Irmãos, até quando o crente atrasa, Deus faz mistério. Os atrasildos, Deus estava preparando alguma coisa para que eles pudessem desenvolver. Então não pensa você que a tua bênção está atrasada. Não pensa você que não virá, vai vir no tempo de Deus. Eu estou falando de trabalho. Eu estou falando de casamento. Eu estou falando de várias vitórias que um homem ou uma mulher pede o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E tinha um camarada ali, a Bíblia não dá o nome dele, fala que ele era coxo. A Bíblia diz que todo dia, de repente, a família dele levava ele para sentar na porta chamada Formosa. E por que na porta chamada Formosa? A porta era tão linda, tão bonita, que só entrava ali quem tinha. O povo mais pobre, que se achava indigno, entrava pelas outras portas. Pela porta chamada Formosa entravam os políticos da época, os ricos da época, os sacerdotes, os levitas, entravam tudo por ali. Então ele era aleijado, mas não era burro. Ele ficou ali porque sabia que só entrava ali quem tinha. E ele ficava ali pedindo de bola, mas só que a palavra diz aqui que ele estava sendo levado. Nesse dia ele não estava sentado na porta. A Bíblia diz que ele estava sendo levado e ele viu Pedro e João. De repente já estava todo mundo lá dentro. E ele falou assim: olha aqui, dá uma esmola por favor, eu sou pobre, eu estou aqui esmolando. E Pedro e João, que não eram ricos, aí eu falo desse pessoal que acha que se não ficar rico, não é abençoado por Deus, e não tem nada a ver riqueza material com a bênção de Deus. Outro dia lá eu estou fazendo um curso ali na FAITEC, os camaradas começaram a falar de dízimo, e começaram a falar que quando dá dízimo, o Senhor abençoa, que não sei o que, aí mexeu comigo, né? Eu entrei na conversa e falei assim: olha, tem muita gente equivocada aí. Tem gente que pensa que quando dá 1.000 vai ganhar 10.000, não é isso. Acontece que o dizimista, ele não vê doença dentro da casa dele. Ele não gasta dinheiro com remédio. O ladrão não entra para roubar, porque Deus repreende todo esse
mal. Você não vai ver doença na sua casa. Você vai ver 1 quilo de arroz você comprar e você fazer mais vezes do que você fazia antes. Ele rende. As coisas rendem porque isso é a palavra de Deus e a palavra de Deus é verdadeira. Não é que você vai ser somente rico e andar de carro. Não, é porque você não vai ver miséria dentro da sua casa. E isso dinheiro não compra. Não inventaram um jeito do dinheiro comprar a falta da miséria. Tem muito crente rico que é miserável. Tem muito crente, tem muita gente crente ou ímpio, rico, tem tudo material, mas sempre tem um vazio no coração dele. E esse vazio só quem pode preencher é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! Aquele homem tinha um vazio, mas o dia dele chegou. Pedro e João, e Pedro que era o mais, era aquele que tomava frente, né? Mais afoito, obrigado pastor. Era aquele que sempre queria falar alguma coisa na frente de todo mundo. E Jesus sabia disso, e por isso que Jesus falou assim: Pedro, tu me ama. No grego original, não é a palavra me ama. A palavra está assim: Pedro, você me considera? Pedro falou: sim, Senhor, eu considero, Senhor. Aí a segunda vez Jesus falou assim: Pedro, você me considera mesmo? Senhor, eu te considero. A terceira vez que Jesus falou assim: Pedro, tu me ama, uma coisa mais profunda. Foi aí que ele caiu na real. Falou: Senhor, eu te amo, então tu vai apacentar as minhas ovelhas. Jesus tinha 12 discípulos. E muita gente pensa que ele tinha 12 discípulos porque significava as 12 tribos de Israel. Não era isso. É que naquela época, um rabi, para começar o seu ministério, ele tinha que ter 10 varões junto com ele. Lá no templo de Jerusalém podia ter 1000 mulheres, mas se tivesse 9 homens, não podia ter culto. Só se tivesse 10. Mas Jesus tinha 12. Por quê? Um ia trair ele. Ele ia ficar com 11. Jesus ia partir. Eles iam precisar de um pastor. E a Bíblia diz que Pedro passou a ser pastor. Aí ficou com 10. Completou o ministério. E Pedro falou assim: olha, eu não tenho ouro, não tenho riqueza, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno. Aquele que o nosso irmão presbítero, o Carlos falou aqui, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Veio Jesus. Ele não nasceu lá. Não nasceu em Belém, mas ele foi criado lá para confundir a mente do homem. Levanta e anda. E aquele homem levantou na hora. Não foi 2 dias depois, 3 dias depois, foi na hora. Eu quero terminar dizendo uma coisa. Aquilo que tu nunca fez antes, tu vai passar a fazer agora pela fé em nome de Jesus. Aquele homem, pela lei de Moisés, nunca poderia entrar no templo. Ele não sentia o prazer de estar lá dentro do templo, vendo as maravilhas que Deus fazia. Mas naquele dia ele entrou. Irmão, se até hoje tu está batendo na trave, chutando para fora, se até hoje você não sentiu o gosto da vitória, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a tua bênção está descendo sobre a tua vida agora. Em nome de Jesus, a Bíblia diz que os justos vivem pela fé. Se você tiver fé, tu vais sair daquela tua vitória. Fique em pé em nome de Jesus. Levanta em nome de Jesus. Até agora tu tem ficado na porta, mas hoje tu vai entrar em nome de Jesus. Tinha uma lei que limitava você. Eu não posso entrar daqui para dentro porque a lei me proíbe, mas está aqui aquele que é maior do que qualquer lei. Jesus trabalhou no dia de sábado. Jesus fez cura no dia de sábado para mostrar que trazer bênção para o homem, que abençoar a vida de alguém, estava maior do que qualquer lei. E o engraçado é que estava previsto na lei de Moisés que a necessidade passava por cima da lei. Mas o povo judeu, ele era tão ligado à lei de Moisés que eles adoravam mais a lei do que o próprio Deus. Eles ficaram cegos. Mas o Espírito Santo de Deus um dia abriu teus olhos. E você levantou a mão para Jesus. E quando você levantou a mão, se levantou uma luta. Mas na tua frente está aquele que foi falado aqui, ele é o leão da tribo de Judá. Antigamente toda tribo tinha um homem valente.
E aquele que era o mais valente da tribo era chamado de leão, pela valentia e pela força. Jesus é o leão da tribo de Judá. Quero que você feche o teu olho em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Pai amado, porque o Teu Espírito Santo falou comigo nessa noite. Senhor, eu não aprendi que até agora eu tenho ficado na porta, mas hoje eu vou entrar em nome de Jesus. Senhor, porque a Tua palavra está acima de toda a lei. Espírito Santo de Deus, está aí essa irmã, esse irmão que tem chorado, meu Pai amado, às madrugadas, que tem chorado por um filho, pela esposa, pelo marido, meu Pai amado. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa visitar cada coração agora. Tem coração magoado aqui nessa noite. Tira as mágoas, meu Pai amado. Tira as contendas do meio do Teu povo. Nos ensina a se unir a cada dia. Espírito Santo de Deus, meu Pai amado, Tu toma essa igreja nas Tuas mãos. Nos ensina as Tuas profundidades para que nós possamos ter intimidade contigo. Pai amado, abençoa o pastor Nilton. Abençoa, meu Pai, esse ministério. O nosso irmão presbítero do carro, meu Pai, que toma conta daquela igreja de Macaé. Senhor, não é fácil, mas Tu tem estado ali junto com ele naquela obra. Meu Pai, os presbíteros dessa casa, meu Pai, os diáconos, os obreiros, as nossas irmãs, meu Pai, os jovens que são o futuro da Tua igreja. Meu Pai, que nós possamos, pelo Teu Espírito Santo, formar o caráter desses jovens. Meu Pai amado, derrama sobre nós a Tua Shekinah em nome de Jesus. Que nós possamos sentir a alegria de ser salvo, a alegria de entrar nesse templo para ouvir a Tua palavra. Meu Pai, dá para nós a alegria de ser crente. Até nos momentos de luta, Pai, que o Senhor possa alegrar o nosso coração. Pai, eu entrego a Tua igreja nas Tuas mãos e te peço isso em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode bater a palma para Jesus. Senta. Pode sentar. Acho que não tem pessoas aqui. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Alguém que ainda não aceitou Jesus, ou que era evangélico e se afastou por algum motivo. Tem alguém para voltar para Jesus, não aceitar Jesus hoje nesse lugar? Tem alguém que quer aceitar Jesus?